Embora as escolas de pensamento estratégico não tratem somente da formulação da estratégia, mas do processo estratégico como um todo, cada uma das 10 escolas reforça uma maneira diferente de formular ou formar estratégias. Ademais, desvendar a formulação da estratégia necessariamente implica abordar o processo estratégico inteiro, visto que este é separado em etapas apenas para sistematizar seu estudo de uma maneira racional para o aprendizado. As escolas prescritivas e as escolas descritivas. As escolas de formação estratégica podem ser segmentadas em dois grandes grupos, as escolas prescritivas e as escolas descritivas. As escolas prescritivas preocupam-se quanto ao modo como as estratégias devem ser formuladas, descrevendo fórmulas gerais para a criação das estratégias empresariais. As escolas descritivas direcionam sua análise para o modo como as estratégias são formuladas, centrando suas observações e explicações nos diversos fenômenos que podem criar as estratégias empresariais. E a escola de integração, que é justamente a da configuração. Escola da configuração. A escola de configuração se difere das outras ao oferecer uma possibilidade de reconciliação entre elas, ou seja, acaba por integrar as mensagens das outras escolas. São dois os principais lados desta escola: as configurações, que são os estados da organização e do contexto ao seu redor, e as transformações, processo da geração estratégica. A configuração é o conjunto estável de características que cada organização possui ou ainda um período de instabilidade. A formação é o processo pelo qual a organização passa para adaptar-se à mudança a fim de atingir novo período de estabilidade. A escola de configuração é baseada na mudança em que deve ser feita. A empresa, em um momento, está estagnada e, para mudar esta situação, usa-se uma estratégia que reconfigura toda a organização, fazendo-a crescer novamente. As estratégias podem incluir concepção, planejamento formal, análise sistemática, visão estratégica, aprendizado cooperativo, politicagem competitiva, cognição individual ou coletiva, ou simplesmente resposta ao ambiente, mas cada um deve ser encontrada em seu contexto. A concepção da estratégia é o processo de transição de um estado para o outro. O camaleão entra como representante da escola de configuração. O que esta escola faz é descrever a estabilidade relativa da estratégia dentro de determinados estados, somente interrompidos por saltos para novos estados. A escola de configuração descreve a estabilidade relativa da estratégia dentro de determinados estados, interrompida por saltos ocasionais e drásticos para novos estados. A configuração de uma organização é pesquisada e descrita por acadêmicos, por ser conceitual. Já a transformação, mudança de estado ou de configuração é praticada por executivos e prescrita por consultores, enquanto na escola ambiental prevalecem os separadores, que isolam variáveis para estudá-los aos pares. Na escola de configuração prevalecem agrupadores, os quais veem o mundo em categorias claras e precisas. Embora o processo de geração de estratégia possa se dispor a mudar a direção para onde uma organização está indo, as estratégias resultantes estabilizam essa direção. As premissas da escola de configuração são as seguintes. As organizações podem ser descritas na forma de uma configuração estável num determinado contexto. Saltos quânticos para outra configuração ou transformação. Os itens anteriores descrevem os ciclos de vida das organizações. A função da administração estratégica é gerir a configuração e a transformação sem destruir a organização. As próprias escolas de pensamento da formação da estratégia são configurações particulares. As estratégias resultantes dependem do momento e da situação vigente. No início dos anos 70, Pradip Khandwala chegou à Faculdade de Administração McGill University e estimulou o interesse pela abordagem da configuração. Em sua tese de doutorado, descobriu que a eficácia nas organizações estava relacionada à correlação entre vários atributos. As organizações funcionavam de forma eficaz porque reuniam diferentes características de maneiras complementares. Por exemplo, uma determinada espécie de planejamento com uma determinada forma de estruturação e um determinado estilo de liderança.
Essa descoberta estimulou a classificação das organizações em termos de sua estrutura e características, como vamos descrever a seguir. A organização empreendedora, que é simples, pequena, jovem, com estrutura informal e flexível num ambiente dinâmico. Máquina do tipo taylorista e é encontrada em empresas maduras com produção em massa. A organização máquina opera como uma máquina programada e bem lubrificada, trabalho padronizado. Tende a ser encontrada em indústrias estáveis e maduras com produção em massa. A organização profissional, gerenciada por profissionais e altamente descentralizada, por exemplo, médicos em um hospital. Organização diversificada, um conjunto de unidades relativamente independentes com administração liberal, frouxa, como uma universidade com múltiplos campus. Organização adocrática, inovação de maneira mais complexa. Reúne especialistas de várias áreas em equipes criativas, onde o poder está no conhecimento. Organização missionária, de cultura forte, com cooperação mútua de seus membros, pouca especialização, valores e crenças comuns. Organização política, não possuindo elementos dominantes, a tendência é de ruptura, originando forças políticas. Podem ser temporárias ou relativamente permanentes. Devemos enfatizar que cada configuração é idealizada, uma simplificação. Nenhuma organização real é exatamente como mencionado anteriormente, embora algumas cheguem muito perto. Estágios distintos foram identificados na história das organizações. Estágio de desenvolvimento consiste em contratar pessoal, estabelecer sistemas, firmar posições estratégicas e etc. Estágio de estabilidade consiste no ajuste de estratégias e estrutura no local. Estágio de adaptação consiste em mudanças marginais em estruturas e posições estratégicas. Estágio de empenho consiste na busca de um novo senso de direção. Estágio de revolução consiste na transformação rápida e simultânea de muitas características. Também é de interesse a maneira como esses estágios tendem a se sequenciar ao longo do tempo. Foram reconhecidos 4 padrões principais. Choque periódico, comuns especialmente em organizações convencionais, longos períodos de estabilidade interrompidos por períodos de revolução. Oscilações, quando o estágio converge para a estabilidade, são seguidos por outro divergente e de mudanças. Ciclos de vida, quando um estágio de desenvolvimento é seguido por um de estabilidade ou maturidade. Progresso regular, quando a organização se empenhou em adaptação relativamente constante. Os 3 primeiros são nitidamente mais compatíveis com as premissas da escola de configuração. Esses padrões parecem se encaixar bem às formas de organizações delineadas anteriormente. Empreendedora, máquina profissional diversificada, adocrática, missionária e política. Choques periódicos são característicos da organização máquina, enquanto a adocrácia parece preferir as oscilações. A organização profissional parece favorecer o progresso regular, pois tem raras transformações drásticas. Miller introduziu o conceito de arquétipos e os estados de estratégias, estrutura, situação, processos e transições entre arquétipos. As mudanças aqui são consideradas quânticas, mudanças de muitos elementos ao mesmo tempo, em comparação com a mudança gradativa, um elemento por vez. Não incrementais, quando muitas coisas mudam radicalmente e ao mesmo tempo, revolução estratégica. Miller descreveu 4 trajetórias principais, descobertas em sua pesquisa, que levam ao sucesso e ao fracasso de uma organização. A trajetória focalizante toma organizações artesãs, meticulosas, movidas pela qualidade e as transforma em remendomas, firmas cujas culturas particulares e tecnocráticas alienam os clientes com ofertas perfeitas, mas irrelevantes.
A trajetória aventureira converte organizações construtoras que são voltadas para o crescimento em imperialistas, impulsivas e gananciosas, que oneram seus recursos ao expandir de forma precipitada para os negócios sobre os quais elas não sabem. A trajetória inventora toma pioneiras com departamentos de pesquisa e desenvolvimento insuperáveis e as transforma em escapistas utópicas, que desperdiçam recursos na busca de invenções inutilmente grandiosas e futuristas. A trajetória desarticuladora transforma as vendedoras, organizações com aptidões mercadológicas, ímpares e nômades, burocráticas e sem objetivo, com uma linha desconexa de produtos de limitação. Miller também diz que configurações construtivas podem se tornar destrutivas, como mencionado nos exemplos anteriores. Ele também cita algumas empresas que foram apanhadas por essas trajetórias em alguma ocasião, como a IBM, Chrysler, General Motors, Apple Computer e Walt Disney. Talvez tenhamos que viver com ciclos de fracassos e sucessos, crescimento e declínio. Sondagens na configuração. Os trabalhos de pesquisa sobre configuração e transformação não estiveram ausentes das discussões em nossas outras escolas, por exemplo, sobre grupos estratégicos na escola de posicionamento, recomposição na escola cognitiva, reformulação na escola empreendedora e estagnação na escola cultural. Geralmente, uma organização pode ser definida como um tipo de configuração que, em um determinado período, adota estruturas adequadas ao seu contexto. Isso ocasiona determinados comportamentos e gera um conjunto de estratégias. A estabilidade, eventualmente, é interrompida por algum processo de transformação. O ciclo de vida das organizações pode ser descrito pela alternância entre períodos de configuração e de transformação. Desta maneira, sustentar a estabilidade é a chave para a administração estratégica. Essa escola considera que as empresas ou são estáticas ou estão mudando rapidamente. As estratégias buscam, no tempo, em adequar a organização ao ambiente. Por exemplo, farmácias o hoje e drogarias no passado. A característica mais importante dessa escola é a mudança ou o salto de um estado para o outro, adaptando-se a uma nova estratégia. A escola de configuração contribui na administração estratégica na medida em que traz ordem para o mundo da formação da estratégia. Estratégia e estrutura. O conceito de estratégia desenvolvido por Alfred Chandler é reconhecido pelas principais correntes teóricas e escolas da administração. A tese de que diferentes modelos organizacionais resultam em diferentes tipos de crescimento pode ser mais precisamente compreendida se o planejamento e a execução deste crescimento forem considerados estratégia e a organização concebida para administrar essas atividades e recursos ampliados à estrutura. Chandler identificou 4 capítulos na sua história, os quais, em sequência, representam estágios em seu ciclo de vida. O primeiro era a aquisição inicial de recursos, fábrica, equipamentos e pessoas, ou a compra e consolidação de empresas menores que já haviam feito isso, como nas origens da General Motors. Os canais de marketing e distribuição eram construídos e o controle era obtido sobre os suprimentos, o que veio a ser conhecido como integração vertical. Em segundo lugar, os executivos se voltavam para o uso mais eficiente desses recursos, com o estabelecimento de estruturas funcionais, produção, vendas, etc., para controlar a produção. A seguir, vinha outro período de crescimento. Na medida em que eram encontrados limites nos mercados iniciais, as empresas se diversificavam em novos mercados ou novas linhas de negócios relacionadas às existentes. Em quarto lugar, isso exigiu uma segunda mudança na estrutura. Esta forma veio a ser conhecida como divisionalizada, da qual a DuPont foi pioneira, de modo que cada negócio pudesse ser gerenciado por uma determinada unidade, reportando-se à sede central para o controle financeiro global. De acordo com Miles e Snow, as empresas desenvolvem padrões de comportamento estratégico relativamente estáveis na busca de um bom alinhamento com as condições ambientais observadas pela administração. Esses padrões categorizados foram teorizados pelos autores por meio de 4 estratégias genéricas, que são o defensor,
se preocupa com a estabilidade. São organizações muito eficientes na sua área e raramente precisa de grandes ajustes em sua tecnologia, estrutura ou método de operação para afastar os concorrentes. O defensor pratica preços comparativos ou se concentra na qualidade. O explorador, ao contrário, busca ativamente novas e inovadoras oportunidades de produto e mercados, aplicadas nas organizações que continuamente procuram por oportunidades no mercado, inovação de produtos e processos. Devido a isso, essas organizações não são completamente eficientes. O analista fica entre os defensores e os exploradores, procurando minimizar o risco e, ao mesmo tempo, maximizar a oportunidade de lucro. O reativo, ao contrário dos outros três, reage ao seu ambiente. Esta abordagem é um fracasso, inconsistente e instável, utilizada pelas organizações em que os administradores frequentemente percebem mudança e incerteza ocorrendo em seu ambiente organizacional, mas são incapazes de responder efetivamente a isso. Nessa organização, falta uma consistente relação entre a estratégia e a estrutura. Já Alisson apresenta os 3 seguintes modelos de análise. O modelo de ator racional. Este modelo de análise pressupõe que todas as decisões são planejadas de maneira premeditada, racional pelos tomadores de decisão e chefes de Estado. Essa análise explica que os fenômenos ocorrem a partir de circunstâncias particulares específicas que, ao se unirem, geram uma reação. As metas são claras, as escolhas são feitas, as ações fluem. Modelo de processo organizacional. Este segundo modelo coloca a questão que as decisões de Estado não partem apenas dos chefes de Estado. Importantes decisões, de acordo com o modelo de processo organizacional, antes de serem tomadas, passam por uma complexa estrutura de relações de indivíduos, secretariados, ministérios, gabinetes e órgãos de inteligência que, após um extenso percurso, levam à tomada final de decisões. Contudo, não podemos esquecer que os governos abrangem uma grande variedade de termos e têm de responder a diversos problemas enfrentados pela sociedade. Para dar conta desse enorme conjunto de assuntos, existem diversas organizações estatais que teoricamente são encarregadas de uma determinada tarefa de forma teoricamente especializada. Contudo, ainda assim, essas organizações respondem a uma superestrutura a qual determina encargos a nível de poder dos diferentes atores envolvidos. Ministros, secretariado, segundo secretário, primeiro secretário, coordenador, ministros e presidente. Exemplo, jogo de futebol, caso os jogadores estiverem unidos e conectados, o resultado será positivo. Diferente, o resultado será negativo. Modelo de política governamental. Os líderes se apresentam no topo do processo de tomada de decisões e podem adotar ações em desacordo com cartilhas, regras, códigos de conduta e a orientação dos demais participantes no processo de tomada de decisão. Contudo, ele não deixa de sofrer a pressão e influência dos demais líderes, secretários, mesmo assim, e o chefe do Estado, tomador de decisão final, pode seguir muito mais a influência de pessoas próximas, díspares de toda a estrutura burocrática. Conforme ocorreu durante a crise dos mísseis de Cuba, caso o presidente dos Estados Unidos tivesse seguido a orientação dos demais secretários das Forças Armadas, provavelmente teria desencadeado a Terceira Guerra Mundial. Falando em mudanças, nem todas as organizações precisam mudar todo o tempo. Nem todas as organizações precisam mudar tudo o tempo todo. Por mais por conta do modismo, o mudar pode parecer ficar na mesma. O segredo da mudança está no equilíbrio, perceber o momento exato de fazer isso, ou seja, quando e onde necessário e questionar. Começar pequeno ou crescer? Começar substituindo pessoas, reconcebendo a visão ou refazer o organograma. Depois disso, concentrar-se em estratégia, estrutura, cultura ou no valor para os acionistas. Mudar tudo de uma vez ou aos poucos? Eis a questão. Em 1995, foi publicado um artigo sobre mudanças, falando a respeito de 6 estratégias básicas, sendo elas: evolucionária, construção de instituição, choque e novo foco, seguir o líder, foco em frentes múltiplas, reconcepção sistemática e mobilização do nível de unidade. Mais uma questão-chave para muitas pessoas que trabalham nessa área é como as diferentes atividades devem ser sequenciadas ao longo do tempo para a realização de uma grande transformação.
Na administração estratégica, consideramos primeiro 2 tipos de estruturas para mudanças, a de cima para baixo e a de baixo para cima. De cima para baixo e suas características. Estabeleça um senso de urgência, forme uma poderosa coalizão orientadora, crie uma visão, comunique a visão, delegue poderes a outros para agir sobre a visão, planeje e crie vitórias de curto prazo, consolide melhorias e produza ainda mais mudanças, institucionalize novas abordagens. A ideia de ter mudança estrutural que comece de cima para baixo é para que acabe com as burocracias de reuniões, relatórios e medidas desnecessárias. Agora vamos ver as características de baixo para cima. Mobilize o empenho para mudar por meio do diagnóstico conjunto dos problemas do negócio. Desenvolva uma visão comum de como organizar e gerenciar para a competitividade. Promova consenso para a nova visão. Dissemine a revitalização em todos os departamentos. Institucionalize a revitalização por meios de políticas. Monitore e ajuste as estratégias. Já na estrutura de mudança de baixo para cima, vemos que pequenas alterações dentro da organização conduzem todo o processo de mudança. Então, o processo de mudança deve ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Isso depende dos profissionais e a escolha será dele. Ou podemos tentar compreender o que está quebrando em sua organização antes de decidir como consertá-la. Não existe uma fórmula para transformar uma organização, e isso inclui a própria noção de que a organização precisa se transformar. A montadora Toyota é um grande exemplo dessa escola. Logo no início de suas atividades, descobriram que o sistema de produção deveria ser em etapas, organizadas e controladas. Desenhado no estado atual e no futuro, mostrando números que o processo a cada etapa pode melhorar, lançou o Lean, que é usado até hoje para a linha de produção de várias montadoras. A Fuji trabalhava com filmes fotográficos e mudou radicalmente sua estratégia para se adaptar às novas tecnologias do mercado, passando a comercializar máquinas digitais ao invés de filmes fotográficos. O Cirque du Soleil começou quando um grupo de artistas de rua no Quebec, Canadá, decidiram criar uma nova maneira de exprimir a paixão pelas artes circenses. Eles usaram da paixão pela criatividade e pela inovação para redefinir a paisagem do entretenimento e maravilhar espectadores do mundo inteiro. A Havaianas é um dos casos de sucesso mais comentados no mundo dos negócios. O chinelo de borracha é hoje um dos mais celebrados no mundo, e isso se deve a uma mudança profunda no mix de marketing da marca, que superou a sua categoria e virou artigo de moda. Outra mudança foi na exposição do produto no ponto de venda, que ao invés das grandes cestas com pares misturados, foi criado um display para valorizar o produto e facilitar a escolha, e claro, também impulsionar as vendas. O resultado, em 12 anos, é que a Havaianas virou um artigo de moda, e a marca se colocou ao lado de grandes empresas internacionais, como Chanel, que, aliás, hoje vende pares de sua marca junto com as Havaianas, numa ação de co-brand.